Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 investimentos que a gente pode fazer com menos de R$40. Chega daquela ideia de que somente gente rica que investe. Na verdade, a gente precisa começar a investir para um dia a gente se tornar rico. Vou te mostrar 3 tipos de investimentos, que são através das ações, dos fundos imobiliários e também do Tesouro Direto. Me acompanha aqui e vamos ver quais são esses 5 investimentos para que você comece a investir agora mesmo. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo informações de qualidade, mas que vão direto ao ponto, para que você pegue, coloque em prática e que você evolua como investidor. E nesse vídeo a gente vai falar sobre investimentos com pouco dinheiro, investimentos abaixo de R$40. Então me acompanha aqui e vamos ver quais são esses 5 investimentos. Beleza, vamos começar com as ações. Hoje em dia é muito simples nós investirmos na Bolsa de Valores. Basta a gente abrir uma conta numa corretora, transferir nosso dinheiro, selecionar a ação que nós desejamos e comprar. O que a gente tem que ter é a mentalidade de que quando a gente está comprando uma ação, nós estamos comprando uma empresa, nós estamos nos tornando sócios daquela empresa. E quando a gente entra na sociedade da empresa, nós temos que pensar que nós vamos estar ali por longo prazo. Então nós vamos acompanhar aquele negócio, aquele business, aquela empresa por longo prazo mesmo, 10, 15, 20, 30 anos lá na frente. Então a gente tem que ter essa mentalidade de escolher bons negócios, boas empresas que vão continuar crescendo e crescendo muito em todo esse período. Aí sim você está entrando com a mentalidade correta, você está comprando bons negócios e você só tem a ganhar com isso, que é justamente com o crescimento do preço daquela ação e durante todo esse período que você estiver acompanhando aquela empresa, você vai receber, como você é sócio daquela empresa, você recebe então a participação do lucro líquido daquelas empresas, que são os chamados dividendos. Então você ganha com o preço, a valorização do preço da ação e também com os dividendos que elas vão distribuindo durante todo esse período. Então o primeiro investimento aqui que a gente vai fazer, abaixo de R$40, é justamente na Ambev. Quem aqui não gostaria de ser sócio da Ambev, uma das maiores distribuidoras de bebida do nosso país? Então vamos dar uma olhadinha nos dados da Ambev. Aqui no site do Status Invest você pode dar uma olhada nos principais indicadores da empresa. Então aqui a gente pode ver que a Ambev, que é o código de negociação ABEV3, o preço dela no dia de hoje é de R$15,43 e aqui a gente pode ver também que o dividend yield dela está em torno de 3,18%. O que seria isso? Como eu falei antes, as empresas elas acabam distribuindo o lucro líquido delas, que é justamente os dividendos. Esse indicador, o dividend yield, ele mostra justamente o quanto que ela distribuiu do lucro líquido nos últimos 12 meses. Então a gente consegue ver aqui que ela é uma empresa que paga dividendos e ela também é uma empresa que pode ter sim uma valorização na sua cota, no seu preço. Como a gente está vendo aqui do lado, ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de cerca de 26%. É legal que você dê uma olhada aqui no site do Status Invest, uma olhadinha na Ambev, pois ela tem aqui vários indicadores que mostram o desempenho da empresa. Então veja que é possível investir em Ambev com menos de R$40. A ideia de ter a Ambev em carteira é justamente por ela ser uma empresa consolidada no nosso país, ela é considerada uma blue chip, que é uma referência que nós temos no mercado financeiro, que é quando a gente fala sobre aquela ficha azul do poker. Justamente aquelas fichas azuis, elas possuem um valor maior de mercado. Então as empresas que são consolidadas, as maiores empresas como Petrobras, Vale, Ambev, Banco Itaú, enfim, grandes empresas, as maiores empresas da nossa bolsa, elas são chamadas assim de blue chips. Então quando a gente seleciona a Ambev, a gente está pensando principalmente em ter uma segurança, pois ela é uma grande empresa, uma empresa bem consolidada, e a gente vai participar da distribuição do lucro dessa empresa. A gente vai colocar o nosso dinheiro, a gente vai crescer o nosso patrimônio, mas principalmente ganhando aqui os dividendos. Um segundo investimento para a gente fazer é uma outra ação também, que é a Fleury. A Fleury é uma empresa do ramo de saúde, na parte de exames médicos, e essa é uma empresa que ela é chamada de small cap, ou seja, é o oposto da Ambev. A Ambev é aquela grande empresa, aquela empresa consolidada, que está ali pagando dividendos para nós. As small caps já são aquelas empresas mais inovadoras, aquelas empresas que estão surgindo agora com ideias diferentes, com tecnologia, e justamente essas empresas elas têm uma tendência de crescer muito com o passar do tempo. Então como a Ambev ela não tem esse crescimento tão grande, ela acaba distribuindo dividendos. Já a Fleury, por exemplo, que é uma empresa que pode crescer muito, pois esse setor de saúde, de exames, vem crescendo cada vez mais com o envelhecimento da população, com as pessoas vivendo cada vez mais. Então é um setor que tem muito a crescer ainda, e essa empresa ela
ela tem esse potencial de também crescer. E aí o preço dessa ação, ela pode disparar e a gente pode ganhar, multiplicar o nosso patrimônio com essa disparada dessa ação. Mas ela também distribui dividendos. Conforme o tempo for passando, a gente também vai ganhando dividendos, mas em uma quantidade menor. O foco das small caps é justamente esse crescimento acelerado. Então vamos dar uma olhada na ação, vamos dar uma olhada na Fleury. Então aqui dando uma olhada no Status Invest, nós podemos ver que o preço da ação, o preço de Fleury está em torno de R$22, ou seja, podemos fazer um investimento abaixo dos R$40. Aqui a gente pode ver que o dividend yield dela, né, a distribuição do pagamento nos últimos meses foi de 3,86%. E aqui a gente pode dar uma olhada também na variação do preço dela, conforme a gente vê esse grande crescimento aqui. Logo depois teve a pandemia e ela caiu bastante, mas agora ela vem tentando se recuperar. Mas a ideia é a gente investir nela e segurar justamente para o longo prazo. Então essa é a segunda opção de investimento. A primeira é Ambev, a segunda então Fleury. Ah, mas eu não sei se eu quero investir em ações, eu acho que é muito arriscado, eu tenho medo. E isso é bem normal, é bem tranquilo, porque cada um tem que saber o seu perfil de investidor. As ações, elas já são consideradas aqui um perfil moderado para arrojado. Então se você é conservador, se você quer manter o seu dinheiro na renda fixa, também possuem opções. E nós vamos falar então do Tesouro Direto, que nós podemos investir sim com menos de R$40. Então entrando aqui no site do Tesouro Direto, a gente pode vir aqui em títulos e preços e taxas. Aqui ele vai mostrar para nós então todos os títulos que estão disponíveis para a gente comprar. Lembrando que existem basicamente 3 tipos de títulos públicos, que são o pré-fixado, o Selic e o IPCA+. Caso você queira aprender a entender um pouco melhor o que é cada um deles, eu tenho aqui outros vídeos no canal, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Caso você se interesse, eu explico um pouco melhor o que é cada um deles. Mas aqui a gente pode dar uma olhada, por exemplo, existe o Tesouro Pré-fixado, onde a gente consegue ter um investimento mínimo de R$32, ou então o pré-fixado para 2031 aqui por R$38. O Selic ele acaba ficando em torno de R$100. Não é um valor muito alto, mas foge um pouco da nossa proposta dos R$40. Mas nós podemos ver aqui embaixo então que também temos o Tesouro IPCA 2035 por R$38 e o 2045 então por R$35. Então veja que é possível sim a gente investir nos títulos públicos com pouco dinheiro, com menos de R$40. E lembrando que quando a gente investe nos títulos públicos, nós estamos emprestando o nosso dinheiro diretamente para o governo, o que torna esses investimentos os investimentos mais seguros do nosso país, pois o próprio governo, o próprio Tesouro Nacional está garantindo que ele vai devolver aquele dinheiro com as taxas contratadas, com os juros adequados para cada investimento, para cada aplicação que você fez nos títulos públicos. Então fica aqui a opção para caso você seja esse perfil mais conservador e você queira investir então nos títulos públicos. E lembrando também, eles rendem muito mais do que a poupança. Então caso você tenha o seu dinheiro na poupança hoje, é bem interessante que você já busque estudar um pouco mais sobre os títulos públicos, pois se você está com dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação e o seu dinheiro não está protegido, seu poder de compra está sendo prejudicado com o passar do tempo. Então os títulos públicos podem ser uma excelente opção para você. Ah, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like aqui e também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre falando sobre o mercado financeiro, mas de uma maneira simples e sem enrolação. Então me acompanha aqui, muito obrigado, e vamos continuar com o vídeo, vamos ver quais são esses investimentos que a gente consegue fazer com menos de R$40. E uma quarta opção então de investimento é agora nos fundos imobiliários. É através do fundo imobiliário MXRF11. Esse fundo imobiliário, ele arrecada o dinheiro de vários investidores, ele pega uma certa quantia e ele então investe em títulos atrelados ao setor imobiliário, principalmente em CRIs, são os certificados de recebíveis imobiliários. E através disso então ele recebe o rendimento desse dinheiro e ele devolve 95% de todo o lucro que ele tiver, ele devolve para nós que somos sócios desse fundo, somos cotistas desse fundo. Os fundos imobiliários, eles são uma excelente maneira para a gente ter uma renda passiva, ou seja, ter dividendos entrando todo mês, porque os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar em todos os meses. 95% de todo o lucro vem para nós todos os meses, exatamente como se fosse um aluguel, onde a gente recebe ali todo mês, direto na nossa conta e ainda por cima isento do imposto de renda. Então vamos dar uma olhada aqui no MXRF. Eu estou usando aqui o site do Funds Explorer, é um site bem interessante para a gente fazer
fazer buscas de fundos imobiliários. Ele é focado em fundos imobiliários. Então a gente pode ver aqui que o patrimônio líquido desse fundo, ele é de 2,3 bilhões de reais. Ele é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos. O dividend yield, ou seja, o quanto que ele paga por mês, é de 0,80. É uma boa quantia, principalmente se a gente considerar que é isento de imposto de renda. E o valor dele aqui é de R$10,05. Então com R$10 a gente consegue fazer parte desse fundo imobiliário. A gente pode ir comprando aqui várias cotas desse fundo, e quanto mais cotas a gente comprar, quanto maior for a nossa participação no fundo imobiliário, maior será o aluguel que a gente vai receber dele. Veja que é um outro investimento bem interessante que gera renda para nós e é um valor bem acessível, bem barato. R$10 é bem tranquilo para que todo mundo consiga investir. E outra característica desse fundo é que ele possui mais de 400 mil investidores. Então veja que ele é um fundo bem conhecido, bem consolidado, e você pode investir nele tranquilamente. E o último tipo de investimento abaixo de R$40 é justamente outro fundo imobiliário. É uma outra opção, uma opção um pouquinho diferente, que é o Kisu 11. O Kisu 11 ele é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Ou seja, você consegue através de um ativo diversificar a sua carteira de uma maneira bem interessante. O Kisu ele já é um fundo mais novo. Ele foi criado agora em 2021. Ele possui em torno de 40 mil investidores e o patrimônio líquido dele então está em 416 milhões de reais. Ele possui por trás a Suno, que é a casa de research. Justamente a ideia do Kisu é de investir em 30 outros fundos imobiliários. E o que define quais são esses 30 fundos imobiliários é justamente essa casa de research, essa casa de análise de ações, fundos imobiliários, enfim, ativos do mercado financeiro. E é a Suno então que define quais são os fundos que o Kisu vai investir. Mas veja que o preço dele então é de R$8,23, o que é bem acessível, bem barato para todo mundo também conseguir investir e fazer parte desse fundo imobiliário. O dividend yield dele está em torno de 0,7%, o que é um valor bem interessante, e a gente tem que sempre lembrar que ele é isento de imposto de renda. E é um valor que entra todo mês limpo na nossa conta, igual a um aluguel. Nós vimos aqui então 5 investimentos diferentes para a gente fazer com menos de R$40. A primeira foi a Ambev, uma das maiores distribuidoras de bebida do nosso país. A segunda foi a Fleury, que atua no ramo de saúde e também de exames médicos. Então aqui são duas ações que a gente pode comprar com menos de R$40. Depois nós vimos os títulos públicos. Nós vimos que podemos comprar o Tesouro Pré-fixado e também o Tesouro IPCA+, com menos de R$40. O quarto investimento foi através dos fundos imobiliários com o MXRF11, que é um fundo que investe em títulos atrelados ao setor imobiliário, como CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E o último investimento que a gente viu foi outro fundo imobiliário, que é o chamado Kisu 11, que investe em mais 30 outros fundos imobiliários. Então a gente viu que não existe desculpa para a gente investir o nosso dinheiro. Nós podemos comprar ações, fundos imobiliários e também a renda fixa através do Tesouro Direto. Então fica a mensagem para que você comece a investir, que você poupe o seu dinheiro, que você comece a aplicar o seu dinheiro. Se a gente tiver sempre pensamento de longo prazo, comprando ações, fundos imobiliários ou tesouro, a gente vai estar cada vez mais acumulando o nosso patrimônio, juntando pouquinho a pouquinho e também multiplicando esse patrimônio, para que lá na frente você venha desfrutar de todo esse dinheiro, para que seja um complemento para sua aposentadoria, para que você alcance a sua liberdade financeira e que você realize todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. O que a gente precisa fazer é começar a investir, começar agora, pegar o hábito de pegar um dinheiro do nosso salário todo mês e aplicar, investir para o nosso futuro, para o nosso eu do futuro. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo agregou valor para você, deixa o like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Sempre falando sobre mercado financeiro, sobre renda fixa, renda variável, de uma maneira simples, para que você pegue essas informações, coloque em prática e que você evolua como investidor, para que você cresça o seu patrimônio e que você realize seus sonhos e seus objetivos. Então, meu muito obrigado, até a semana que vem e falou!